Gostaria de compartilhar com você hoje sobre... Eu acho que todos desejam o favor de Deus. Amanhã eu vou começar uma série no YouTube. São as segundas-feiras, né? Eu vou ministrar 2 meses seguidos sobre isso que eu vou falar para os irmãos. Eu vejo as pessoas tão preocupadas com tantas coisas, que você deveria estar preocupado. É você ter o favor de Deus. Você precisa entender que a graça de Deus está à sua disposição. Sabe que um toque do favor de Deus vale tudo na sua vida. Você precisa entender que tudo existe um fundamento, tudo existe uma base. Eu lembro quando começou os movimentos de coach no Brasil, alguns anos atrás, e eu vi tantas pessoas que decidiram virar coach. Do nada eu vou virar coach, porque coach dá dinheiro. E aí passou o Covid, e eu fui uma vez no médico, e ele falou, nossa, eu falei, doutor, posso fazer uma pergunta para você? Eu fui fazer uns exames de check-up. Eu vi na internet isso aqui, eu falei, Ricardo, presta atenção. Hoje em dia as pessoas não estudam, se tornam coach, não estudam, vira médico, não estuda, vira professor, faz um cursinho ali tudo. Aí ele foi explicando sobre fundamentos. Isso aqui não existe uma base legal, isso aqui não é verdadeiro. E eu vou dizer para você, eu gostaria de compartilhar uma coisa com você, muito importante. Você, pastor, como que eu sou, por que eu sou abençoado? Porque o sangue de Jesus foi derramado em seu favor. Você sabe que existem pessoas que têm paz, mas a paz vai embora. Tem pessoas que são abençoadas, mas em algum momento a bênção vai embora. Tem gente que se casa um dia, o caso, mas por quê? Porque não tem base, não tem fundamento. Você precisa entender que existe um chão, que ele é seguro. Olha o que diz a palavra de Deus. Justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz para com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Presta atenção aqui, deixa parado aqui. A Bíblia diz que nós fomos justificados. Então se você foi justificado, você foi declarado justo diante de Deus. E qual que é a estratégia do diabo? Vou dizer para você, religião não te salva. Nós vivemos uma geração religiosa. Sabe qual é o domingo que mais enche os prédios evangélicos? No primeiro domingo do mês. Por quê? Porque é o domingo da ceia. E as pessoas acham que isso aqui é um ritual que elas fazem. Bebe o suquinho, come o pãozinho, aleluia, vou em paz, paguei a conta do mês, agora eu posso viver o mês em paz. Mas você precisa entender o poder que existe no sangue, o poder que existe na ceia, o poder que existe na vida cristã. Quando você não entende o fundamento, você muitas vezes toma decisões sem entender o porquê. Caim, já disse que Caim trouxe uma oferta para Deus, e a oferta dele não foi aceita. Mas como assim? Ele trouxe uma oferta, a oferta não foi aceita, por quê? Porque não foi primícia, não foi a primeira, não foi do coração. Você sabe que o número 10 significa totalidade. Sabe o que significa? Quando você entrega 10% do seu dízimo, Deus aceita como fosse todo o seu rendimento. Por isso, você é abençoado. Pastor, por que tem que dar 10%? Estou te explicando. E quando você é alguém que tem convicção, que tem base, você vive uma vida cristã sólida. Você vive uma vida cristã consistente. E eu gostaria de compartilhar com você sobre como permanecer na paz e receber favor de Deus. Sabe que os apóstolos cumprimentam a graça e a paz? Se você for ler as epístolas de Paulo, a graça e a paz. Por quê? Aonde não tem graça de Deus, não tem paz. E você sabe, a graça de Deus é o favor imerecido. Deus dando tudo para quem não merece nada. Quando você tem a graça de Deus, você tem paz. E você precisa entender que você foi justificado mediante a fé. E por isso você tem paz para com Deus. Você não tem paz porque a sua conta está em dia. Irmãos, tem pessoas que são milionárias e se matam. Por quê? A paz não está no dinheiro. A paz não está num bom casamento. A paz não está na harmonia, a paz não está num livro, a paz está em Cristo, uma pessoa. E você precisa entender que você foi justificado, porque existem pessoas com potencial incrível que não saem do lugar, porque elas não entenderam que o potencial incrível tem limite, é até o diabo acusar e condenar você. Você faz lá uma declaração de amor no dia 12 das moradas, amor, eu te amo, você é a pérola da minha vida, o tesouro encantado da minha vida, me perdoa por todos esses anos, e você chora, você fez algo maravilhoso, mas no outro dia você errou com a sua mulher, chegou atrasado, não elogiou, acabou a sua paz, porque ela vai te atacar.
Assim é a vida cristã. A Bíblia diz que o diabo, ele te julga, te condena, te culpa de dia e de noite. E sabe que o nome do diabo é acusador. O acusador dos irmãos. E ele acusa você de dia e de noite. É tão interessante, quando você bate no seu filho, o diabo fala, não era para bater. Aí você sente condenado. Aí não bate, o diabo falou, era para você bater, tá vendo seu pai? Você é muito frouxo mesmo. Aí não tem para onde você correr, porque de dia e de noite você vai sendo acusado. Aí você orou, o diabo falou, orou pouco. Eu falei, meu Deus do céu, eu sou um crente, meu Deus, eu não sou, meu Deus. Aí você não ora, aí você, para onde você vai, você é condenado. Você precisa entender que essa aqui é a base da sua paz. Por que que você pode ter paz? Porque você foi justificado, não pelas suas obras, mas você foi justificado por Deus. Por isso você tem paz. Será que, pastor, que é possível nos dias de hoje nós termos paz como pai? Como é difícil ser pai. Como é difícil ser esposo. Como é difícil ser empreendedor. Como é difícil ser crente. Um dia perguntaram assim, pastor, é muito difícil ser crente? Eu falei, não, não é difícil ser crente. É impossível ser crente. Ou você é, ou você não é. Por revelação. Ou você entende que você foi justificado e você vive em paz, porque nós erramos muito. Nós erramos muito. E aí você precisa entender a ter paz. Tem dia que eu volto para minha casa e falo, meu Deus, a palavra foi muito ruim, meu Deus, o diabo vai... Mas eu tenho que entender, eu fui justificado. Eu fui perdoado. Eu sou amado. Eu sou justificado. Irmãos, as pessoas são terrivelmente condenadas constantemente pelo diabo. E quando você entende que você é tão amado, que você é paz, você vive em paz. Às vezes a própria palavra de Deus pode condenar você. Esse não era o propósito. O propósito da palavra não é te condenar, é trazer paz sobre a sua vida. Eu preguei para os homens aqui na segunda-feira e um homem me perguntou sobre ser amaziado. E eu comecei a falar sobre família. Eu falei, não estou aqui para falar o que é, o que não é. Eu estou falando, você está mostrando para o seu filho o que é aliança. Se você compra um apartamento, se você compra um carro, se você assina um contrato e você fala para sua mulher que você não quer casar legalmente, que casamento que é esse? Eu falei, você tem noção o que isso pode repercutir na vida dos seus filhos? Nós vivemos uma geração que não sabe o que é aliança. Esses dias perguntaram para um dos maiores influenciadores cristãos sobre família. Ele está falando sobre filhos. Filhos simplesmente é um reflexo da casa. E você precisa entender. Vive em paz. Você é abençoado. Você é amado. Pastor, não quero liderar. Vive em paz. Eu quero. Vive em paz. Eu não vou. Vive em paz. Eu não vou. Vive em paz. Mas você tem o Espírito Santo. E é Ele que fala com você. Você nunca vai conseguir vencer a voz que habita dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus. E se você deseja ter favor de Deus, ter favor, você precisa aprender o fundamento da verdadeira paz. Versículo 2. Por meio da fé, que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutaremos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Sabe o que significa essa palavra aqui, que eu li do versículo 1? Que você é justificado. Ser justo no original significa ser aprovado segundo os padrões de Deus. E tem noção que você foi justificado por Deus e você foi aprovado nos padrões de Deus? Mas como assim? Deus aceitou Cristo e você está em Cristo. É como uma criança, ela é perfeita, mas ela não é desenvolvida. E quando o Espírito Santo vem morar dentro de você e você tem revelação, você foi justificado pela fé. Por isso você consegue ter paz. E eu vou dizer, você não vai conseguir comprar Deus. Você não vai conseguir comprar a paz. Você pode ter uma paz momentânea na sua vida, mas a verdadeira paz não está naquilo que você faz, está naquilo que você é nele. E você é perdoado nele, você é amado. Está cheio de crente tentando fazer uma força enorme para ter paz. Você nunca vai conseguir ter paz na sua força, porque você foi justificado, você foi aceito, porque Cristo foi aceito. Isso é poderoso. Uma vez eu fui numa pizzaria na Pompeia, 40 minutos não chegava a pizza. Falei, eu quero falar com o gerente aqui, misericórdia, cadê a pizza?
Ele falou, não, a sua pizza foi reprovada. Eu falei, como assim? Eu que estou pagando a pizza? Ele falou, não, aqui nós temos um ISO de qualidade, a pizza passa por um processo de qualidade, e nós percebemos que ela não é aprovada segundo o nosso protocolo aqui, nós jogamos fora a pizza. Eu falei, o que aconteceu com a minha pizza? Ela falou, a borda ela ficou um pouco torta. Eu falei, ok. E eu vou dizer para você, você tem noção que é ser justo? Eu estou te lendo a palavra de Deus. Você foi aprovado nos padrões de Deus. É como seu filho ele se parece com você, mas ele não tem a sua semelhança. E conforme o seu filho vai crescendo, ele vai pegando a sua semelhança. Gênesis 1:26 diz, façamos o homem de que forma? A imagem e semelhança a Deus. Então você tem a imagem, e conforme você vai sendo transformado por Deus, você começa a se assemelhar com Deus. E sabe, quando você nasce de novo, ninguém mais precisa falar para você o que você pode e o que você não pode. Porque você nasceu de novo, você recebeu a natureza de Deus dentro de você. E você é santo, você é separado. E a Bíblia diz, caso você peque, você tem ainda um advogado que vai advogar ao seu favor. Isso é poderoso. Você nunca vai conseguir comprar Deus. Sabe, a fé é uma posição de descanso. Que quando você entra numa posição de descanso, que você recebe favor. Sabe quando você está desesperado para sair aquele dinheiro, desesperado para multiplicar a célula, desesperado para resolver o problema, de repente você entregou. Não é fácil descansar. Por isso que Hebreus diz, se esforça para entregar. Mas quando você consegue entregar, quando você entra no descanso de Deus, Deus começa a trabalhar em seu favor. Diga aleluia, glória a Deus. Então o que você precisa? Precisa aprender a descansar. Porque quando você descansa, Deus começa a trabalhar em seu favor. Isaías 64:4, não precisa projetar. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem se percebeu. Nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus trabalha para quem, pastor? Deus trabalha para aqueles que entregam. Deus trabalha para aqueles que confiam. Diga para o irmão, você vai vencer a ansiedade hoje, meu irmão. Você imagine alguém tentando entrar na melhor faculdade. E ele se mata, ele estuda para ser aceito por aquela grande faculdade. E aí você se converteu. Mas o que você precisa entender? Agora você quer ser aceito por Deus. Aí você começa a liderar, você começa a dizimar, você começa a vir para a igreja, e você começa a pular, e você começa a louvar, e começa a orar com os meninos, porque você quer ser aceito por Deus, porque você quer ter paz. Você imagina você pensar em alguém e falar, meu, será que ele está gostando de mim? Será que eu estou agradando ele? Meu Deus do céu. Aí você cresce, a vovó falava, Deus não gosta disso, menino. Deus vai pegar você, vai bater o carro, ele te pega hoje, você morre. Quantas pessoas crescerem em ambientes assim? Aí eles se convertem. A vida cristã é um peso enorme de um homem tentando pagar a conta para Deus, para ficar em paz com Deus. Mas você precisa entender que a conta já foi paga. Jesus morreu e Ele pagou a conta. Ah, então é de graça? Não é de graça, alguém pagou a conta. Você sai para comer com alguém muito rico, e na hora de pagar a conta, ele paga a conta. Foi de graça? Não foi de graça. Alguém pagou. E você somente recebeu por fé. Mas tem gente que é tão orgulhoso, que ele não consegue viver se ele não pagar para Deus. Eu vou dizer para você, Deus tem tudo, você nunca vai conseguir comprar Deus. Deus não está à venda. Diga aleluia. E sabe que essa palavra, tenhamos paz para com Deus, no grego significa tomando posse da paz de Deus. Você foi justificado. E agora você precisa tomar posse da paz de Deus. A paz de Deus está à sua disposição. E quando você tem revelação que você foi justificado, agora você tem que tomar posse da paz de Deus. Diga glória a Deus. Como eu li aqui, João 14:27, alguns domingos atrás, eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Não se aflijam e não tenham medo. Você sabe que a paz, ela não tira a tribulação.
A paz, ela ajuda você a passar pela tribulação em paz. Você sabe, existem pessoas que vivem uma paz profunda. É uma paz. A casa está caindo, ele está em paz. Por quê? Ele sabe, eu não posso mudar esse problema. Eu entreguei nas mãos do Senhor. Ele é aquele que advoga as minhas causas. Ele é Deus. Meu Deus do céu, Deus é lindo, Ele é perfeito, Ele é maravilhoso. Se você não entender o tanto que você é amado, o tanto que você é perdoado, você não vai dar conta. Você vai vir só para pagar uma conta. Eu vou dizer, não venha pagar uma conta, venha ser grato. 1 João 4,19, porque Ele me amou primeiro, eu o amarei. Eu tinha um primo desviado, falou, nossa, eu vou para a balada, mas ora por mim, que eu acho que hoje Deus me pega. Já pensou uma vida assim, meu Deus, se eu não for para a igreja? Terrível. A vida cristã não é uma lei, é um relacionamento vivo. Já pensou? Fala, amor, é o seguinte, 11 mandamentos da casa. Você vai fazer a minha comida, você vai lavar a roupa, não quero gritaria em casa, e se você for fiel nesses 11 princípios, eu te beijarei. Ela vai lá, lava a louça, vai, está chegando lá, eu mereço o beijo agora, me beija. E eu falo, você errou num princípio, hoje não vai ter beijo. Está cheio de crente assim, ele está tentando agradar a Deus, vive em paz. Se você errou, fala, Senhor, o seu sangue me perdoa. Eu errei, eu sou um pobre pecador, tem misericórdia da minha vida. E o diabo não consegue pegar você, porque o boleto já foi pago, a sua dívida já foi paga. Não adianta você querer pagar 2 vezes a mesma dívida. Jesus foi condenado, julgado na cruz, para que você pudesse ter vida. Ah, então pastor, então eu vou viver de qualquer jeito. Você não entendeu o amor de Deus. Você não entendeu. Alguém que é amado, ele quer responder a esse amor. Alguém que entende o tanto que é perdoado. Aquela mulher que foi pega em adultério, que Jesus disse, vá e não peques mais. Ela falou, nossa, agora eu vou pecar de novo. Ela sabia o que ela merecia. Ela sabia o que ela merecia. E ela teve uma experiência com a graça de Deus. Eu merecia a morte, mas o Senhor me perdoou. Nossa, meu Deus do céu, uau! Eu, Ricardo, pastor, eu sei que eu não teria condições de ser um pastor. Eu sei as minhas lutas internas, eu sei as minhas crises, eu sei as minhas inabilidades. E todos os dias eu me lembro, Senhor, obrigado, porque não tem a ver comigo, tem a ver com a sua graça. Eu sou tão amado, eu sou tão perdoado. Paulo diz, onde abundou o pecado, superabundou o quê? A graça de Deus. Então eu vou dizer, a graça disponível para a sua vida. Diga aleluia, glória a Deus. Mas está cheio de crente fugindo de Deus. O que Adão fez quando caiu? Deus me perdoa, não, ele fugiu de Deus, se escondeu. E Deus falou, Adão, aonde você está? Deus sabia onde estava Adão. E quando Deus falou, Adão, o que aconteceu? Deus não condenou Adão. Deus estava preocupado com a distância entre ele e Adão. Pasme, quando você peca, o Senhor não quer te condenar. Ele quer aproximar você dele. Um filho, quando faz besteira, ele tem vergonha, ele foge do pai. Mas na verdade deveria correr para o pai. O pai acolhe, protege, ensina, é firme, confronta. Tudo para edificar. Deus disciplina quem ele ama. O homem fugiu de Deus por causa da culpa. Meu Deus, o que eu fiz? Meu Deus do céu. Mas Deus não estava preocupado com o pecado. Deus estava preocupado com a distância entre o homem e ele. Quanto mais próximo você estiver de Deus, menos você vai ter vontade de pecar, porque Ele é santo. Diga aleluia, glória a Deus. Olha que interessante. Você imagine que o Wilson deve 10 mil reais para o Felipe. E já faz tempo. Como que o Felipe chega na igreja? Nossa, acho que vou mudar de igreja, Deus está me chamando para outro ministério, viu? Aí você começa a fugir de quem você deve, porque você não tem condições de pagar. Ai meu Deus do céu, ai meu Deus, aí você vai fugindo, por quê? Eu estou devendo, aquele sentimento de dívida, eu estou devendo para minha esposa. Quantos maridos fizeram coisas erradas no casamento, o cara anda com uma culpa.
E a mulher coopera. Vai ser um inferno a vida inteira esse casamento. Por quê? Porque um está culpado e outro está condenando. E você precisa entender que você é expressão da graça de Deus. O que nos faz vencer o pecado não é a lei, é a graça de Deus, é o perdão de Deus. Quando você entende, a sua vida muda completamente. Por quê? Porque os seus pecados foram perdoados. Aí você imagina, quantas pessoas vivem culpadas. Eles ficam fugindo de quem eles devem. Foge. Tem gente que foge de mim. Me vê assim. Porque se eu perguntar como que você está, irmão, aí ele vai fugindo, foge. O menino foge do pai e as pessoas ficam fugindo. Mas você precisa entender que o boleto foi pago. Já pensou? Eu falo, Wilson, vamos viajar? Felipe, vamos viajar? Ele fala, quem vai estar lá? Se eu falar, Wilson, vou não. Na mesma casa não vou não. Mas por que não? Deixa para lá, não gosto desse Wilson. Aí de repente eu chamo, o Wilson fala assim, pastor, eu vou perdoar a dívida do Felipe. Estava orando aqui, está perdoado. Ok. Aí o Felipe vai e não sabe que o Wilson está lá. E o Wilson fala, nossa, eu me sinto tão bem agora perdoando a dívida do Felipe. Aí eles se encontram. O Wilson fala, nossa, Felipe, tudo bem? Como é que você está? Ele pensa assim, mano, tá me cobrando. Que falsidade, nossa, que... E aquela coisa toda. E aí o final de semana para ele num resort. Mesmo num resort é uma tormenta, porque a culpa. Estou devendo. Aí chega no quiosque do camarão. O Wilson fala, me vê um camarão. E fala, Felipe, você não quer um camarão? Aí o Felipe foge, assim, vou no banheiro agora. Aí acontece, depois acaba a viagem, fala, Felipe, eu esqueci de te falar. O Wilson perdoou a sua dívida. Ele falou, não precisa, eu perdi um final de semana condenado. Eu vou dizer para você, sabe por que você pode ter paz com Deus? Porque você foi justificado. É terrível, irmãos. O passado condena muitas vezes. Eu já lidei como pastor com situações difíceis. Pessoas que abandonaram criança em maternidade. Pessoas que largaram família. As pessoas aceitam Jesus, mas é uma condenação. Errei como pai, errei como mãe, errei como marido, errei como empreendedor. Eu fui à falência. Aí pronto, o diabo pega isso, ele fica ali te condenando. Mas eu vou dizer para você, esquece disso. Os seus pecados foram perdoados. Diga aleluia, glória a Deus. Aleluia. Dia 12 vai ter um casamento feliz, aleluia, debaixo da graça de Deus. Olha que Jeremias diz, eu sei os pensamentos que tenho sobre vocês, são pensamentos bons e não maus, para te dar um futuro que você deseja. Seja feliz, seja um crente feliz, diga aleluia. Diga para o seu irmão, seja feliz. Olha que interessante. Os irmãos sabem que Abraão não podia ter filho. E Deus fez uma promessa para Abraão. Olha o que diz em Romanos, não precisa projetar, 4, do 19 ao 22. A sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos, seu corpo, bem como o ventre da Sara, já não tinha vigor. Olha o que a sua fé não enfraqueceu. Não multiplicou a célula, não teve a colheita, não estou vendo sinal de vida, não estou vendo sinal de cura, minha fé não enfraqueceu. Por que será que a fé de alguém não enfraquece, do outro enfraquece? Eu vou explicar para você aqui. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou, em momento nenhum. Foi mandado embora, não deu certo, com dinheiro. Em momento nenhum a fé dele vacilou. Eu vou dizer para você, fé é descanso. Fé é você crer. Fé é o que o Senhor falou, Ele vai cumprir. Ainda que eu não veja, ainda que os meus olhos naturais não toquem, ainda que eu não veja sinal de nada, eu creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
eu vou prosperar, eu vou crescer, eu vou avançar. Mas por que tem gente, ele vacila aqui, depois vai, agora eu creio, agora eu não creio, bem me quer, porque não entendeu a base da fé, não entendeu a base da justificação. Eu fui justificado, por isso eu tenho paz para com Deus, e porque eu tenho paz para com Deus, não há condenação, e já que não há condenação, a minha fé é uma fé sólida. Fé é descanso, é você colocar a sua expectativa em quem disse que vai fazer. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que Ele prometeu. Por isso, por sua fé, ele foi considerado justo. Sabe, tem irmãos que não, pastor, eu preciso de ajuda. Minha fé está muito abalada. Então eu preciso conversar com alguém. Eu preciso ler um livro. Eu preciso me desabafar. Mas sabe como que a Bíblia diz? Sabe como que Abraão, como que ele se fortaleceu na sua fé? Lá no versículo 20, dando glória a Deus. Aí se eu sei, pastor, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu dou glória a Deus o dia inteiro, pastor, glória a Deus, glória a Deus. Minha mulher, glória a Deus, glória a Deus. Será que esse é o glória a Deus que Abraão deu? Sabe, nesse contexto aqui, o glória a Deus significa uma boa opinião sobre Deus. Abraão se fortaleceu tendo uma boa opinião sobre Deus. 100 anos, desempregado, uma boa opinião sobre Deus. Deus está no controle, Deus vai fazer. Uma porta fechou, outra vai abrir. O choro pode durar uma noite, a alegria vem pelo amanhecer. Me abandonaram, outros vão chegar. Tendo uma boa opinião sobre Deus. Eu lembro quando eu comecei a igreja, foram lá 17 encontristas para o encontro. Simplesmente uma pessoa armada de carro sequestra os encontristas. Já viu isso? Eu nunca vi isso na minha vida. E ligaram o pastor, sequestraram os encontristas. O que a gente faz? Eu falei, pera um pouquinho, já te ligo. E Deus falou comigo. Falou, começou o seu ministério. Não tem como. Guerra, luta, resistências e crise. Mas a sua fé está fundamentada no que eu disse que eu vou fazer nessa igreja ou num sequestro? Sua fé está fundamentada no que o médico disse ou no que o médico dos médicos disse? Você vai ter que tomar uma decisão. Por isso tem gente assim, tropeça aqui, cai acolá, vacila aqui, levanta aqui. E olha que se tornou a igreja. Aprenda a dar glória a Deus. Fortaleça a sua fé, dando glória a Deus. Será que você pode dizer para o seu irmão 3 promessas de Deus? Diga para ele, 3 promessas de Deus. A Bíblia diz em Romanos que a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Não, pastor, Deus está errado, tem que bater, tem que colocar, e não adianta. Se bater funcionasse, a cadeia estava cheia de crente, cheia de espírito. Irmãos, eu já fiz trabalho dentro de cadeia, dentro de FEBEM. O evangelho que é pregado, o evangelho da lei. Sai da cadeia, crente assim, Bíblia assim, aleluias. Um mês depois, voltou a velha vida. Por quê? Não adianta pegar uma porquinha, dar banho na porquinha, colocar um lacinho na porquinha, pet shop na porquinha. Não adianta. A primeira poça que ela vir, ela vai se lambuzar inteira. O evangelho é de dentro para fora, não de fora para dentro. E você também não consegue fazer força, glória a Deus. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Quanto tempo você consegue? Vai dar certo, vai dar certo. Mas quando você entende que você foi justificado, por isso você consegue ter paz, que Ele está cuidando da sua vida. Você consegue nos piores dias da sua vida, ter pensamentos bons a respeito de Deus. Deus é bom. Olha o que diz lá em Gênesis. Você sabe que Abraão teve filho, e Deus pediu para Abraão o filho dele. Olha que loucura. Eu dou glória a Deus, penso coisas boas de Deus. Deus me dá um filho pelo descanso e pela fé. E aí Deus pede o menino. Olha que interessante. Disse Deus, toma o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você tanto ama. Vá à terra de Moriá lá
e um dos montes eu lhe mostrarei, ofereço o holocausto. Sabe o que diz em Hebreus capítulo 11? Abraão já estava descansado, sabendo aquilo que Deus iria fazer. Sabe quando uma porta se fecha, já sabe, Deus já está abrindo outra porta, é certeza. Porque você tem paz, você tem pensamentos bons a respeito de Deus. É tão interessante que Abraão aqui estava fazendo uma menção de Hebreus capítulo 11. Olha o que diz em Hebreus 11. Incrível. Pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido a promessa, estava disposto a sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tinha dito: Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Concluiu que se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida. E, em certo sentido, recebeu o seu filho de volta dos mortos. Deus pediu, mas Abraão já sabia quem ele era, quem Deus era, a opinião de Deus. Quantas pessoas você abre mão antes que acabe o jogo? A Bíblia diz: Abraão foi testado, sua célula será testada, seu casamento será testado, sua família será testada, sua vida financeira será testada, toda a sua existência será testada. Não porque Deus não te ama, é uma forma de você saber se você está fundamentado na paz. Mas quando acontece isso, você desmorona. Há um poder na ceia, e a casa se encheu da fumaça. Olha que diz em Jó 22, 21, na NVT: sujeite-se a Deus e terá paz, então as coisas lhe irão bem. Olha o que Jó diz: quando você se sujeita a Deus e você tem paz, as coisas vão bem. Quando que um casamento vai ruim, crise, problemas, situações, discussões, não avança, não evolui, as coisas não vão bem. A Bíblia diz: quando você tem paz, as coisas vão bem, as coisas se alinham, você tem paz, você está descansado, você confia, você entrega, a casa está caindo e você tem paz. Você ouve coisas ruins, mas não tira a sua paz. Por quê? Porque Ele está no controle da sua vida. Você sabe que não é o que você faz, é quem você é. Criança gosta de fazer desenho, cartinha, não é verdade? O que vale mais para você como um pai? Um quadro de R$1 milhão ou um desenho do seu filho? Dizendo assim: papai, eu te amo, você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. É o presentinho de aniversário dela para você. O que vale mais para você? Um quadro? Uma cartinha? Eu vou dizer para você, sabe o que vale mais para Deus? Não é o que você pode fazer, é o que você é. Você é filho, e Ele te aceitou, porque Ele aceitou Cristo. Isso é poderoso. Isso te dá alegria. Você nasceu para ser alegre. Crente não, crente sério é crente espiritual. Diga assim, mas essa história que crente espiritual é crente sério. Olha diz em Romanos: pois o reino de Deus não fala sobre o que nós bebemos ou comemos, mas de uma vida de justiça, de alegria no Espírito Santo de Deus. Diga para o seu irmão: você está alegre? Já estou quase encerrando. Olha que interessante. Existe duas palavras que são conectadas uma com a outra, que é Shalem e Shalom. Diga assim: Shalem e Shalom. No hebraico, Shalem significa pagamento. No grego, Shalom significa paz. Diga assim: Shalem e Shalom. Diga: pagamento e paz. Hoje,
Muitas vezes já me chamaram até para dar palestra em empresa sobre espiritualidade e paz. É até o carro te fechar depois da empresa. Porque é uma paz momentânea, como a Bíblia diz. É uma paz que não é eterna. É uma paz que não é contínua. Já pensou? Toda vez que você brigar no casamento, você tem que dar um presente para sua mulher. Não é paz, é compra. E eu vou dizer, você só pode ter paz, porque Shalem, Shalom. Isaías 53:5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Shalem. Jesus pagou. E porque Jesus pagou, nós recebemos Shalom. Quando o diabo vem te condenar, mostra o boleto, está pago. Às vezes acontece de pessoas cobrarem boletos que você já pagou. E você tem que procurar o boleto e falar, está pago. Eu não preciso pagar de novo. Eu vou dizer, você pode ter paz. Porque Shalem liberou o Shalom. Diga aleluia. Para encerrar, havia uma mulher na Bíblia, uma sunamita. Não fala exatamente o nome dela, mas era de Sumã. Uma mulher sunamita. Muito próspera. Muito próspera. E ela decidiu fazer um quarto para o profeta Eliseu. Porque o profeta Eliseu abençoava demais a vida daquela mulher. Eu estou resumindo a história porque o tempo já acabou. E Eliseu foi abençoado. E Eliseu pensou junto com o seu discípulo, puxa, o que nós podemos fazer para essa mulher? O discípulo falou, ela tem muito dinheiro. O discípulo disse, mas tem uma coisa que ela não tem. Ela não tem filhos. Aí o profeta falou, daqui a 1 ano, você vai estar com um filho na mão. Presta muita atenção no que eu vou dizer para você não entender o que é a graça de Deus. Eu tenho visto pessoas ficarem, irmãos, ricas, sem condições humanas. Ela falou, pastor, meu Deus, isso aqui é a graça de Deus. O que essa pessoa vai entender? O que eu sou, não é pela habilidade que eu tenho, mas é pelo que Deus fez na minha vida. Tem uma pessoa aqui da igreja, do culto da noite, falou, pastor, estou muito assustado. Porque Deus, Ele não me subiu de cargo. Foram 3 cargos para cima. E eu sou a pessoa mais desqualificada e todo mundo do setor sabe. Mas o meu chefe falou que eu tenho algo diferente. Ela está assustada. Você acha que essa pessoa vai ter dificuldade de ser dizimista? Você acha que essa pessoa vai ter dificuldade de descansar em Deus? Não, foi Deus que levantou, foi Deus que fez. Deus é Deus. Então entenda essa história. Vou chamar o irmão no teclado aqui. E o que aconteceu, irmãos? Essa criança morreu. Ela nasceu, foi parar no colo dos pais, mas ela morreu. Agora o que me choca nessa história, em 2 Reis, no capítulo 4, depois que essa criança morreu, a atitude dessa mãe. Pessoas que são cheias de graça, quando passam momentos de muitas lutas, elas têm reações diferentes das outras. Porque a sua reação é resultado da sua identidade. Porque se você crê que você foi justificado, que o Senhor te ama, você vai pensar, Deus, o que o Senhor quer fazer com essa circunstância? Qual a porta que o Senhor quer abrir? Você não vai entrar em desespero, meu Deus, ai, ai, ai. Sabe aquele crente desesperado? Ele não consegue ter paz. Porque para ele ter paz, tudo tem que estar conforme ele acredita que tem que estar. Mas para um crente que foi justificado pelo sangue ter paz, ele já está em paz. Porque foi pago. Ele está em paz. Ele não tem medo de ser rejeitado, porque ele já foi aceito. Ele tomou e a levou à sua mãe. Estava sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. Versículo 21. E subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou a porta e saiu. Essa mulher construiu uma suíte para o profeta. A criança morreu. Ela pega o filho dela e coloca em cima da cama do profeta. Fecha a porta. E chamou o seu marido e disse, manda-me já um dos moços
e uma das jumentas, para que ocorra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Ela nem contou para o marido que a criança morreu. Olha o milagre que aconteceu aqui por conta do descanso e da paz que essa mulher tinha. Ela não contou para o marido que o menino morreu. E o marido perguntou: o que você vai fazer o que atrás do profeta? Ele perguntou, como um bom marido, aleluia. Olha o que diz aqui. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. Ela disse: tudo vai bem. Se você clicar nessa palavra, tudo vai bem, você vai perceber que o original dela está em paz. Está em paz. Olha que ela diz para o marido, com o filho morto em casa: tudo vai bem. Já pensou chegar em casa, perdeu o emprego, e o marido pergunta, a mulher pergunta: como está, amorzinho? Ele fala: tudo está bem. É tão interessante que ela sabia que não podia ter filho, então ela creu que Deus estava no controle. Eu sei que eu não posso ter ministério, eu sou muito incapacitado. Eu já passei por coisas difíceis no ministério. Mas é interessante, nos dias mais difíceis que eu passei, eu conseguia ter paz tão profunda, porque eu não podia ter. Então Deus está no controle. Por que eu vou me desesperar? Quantos líderes, pais, homens casados, desesperados, porque você acha que você conquistou o que você tem. Então você tem que desesperar mesmo, é sua função. Mas quando você entendeu a graça de Deus, que é Ele que está fazendo, entrega os seus caminhos ao Senhor. Confia nele. O mais, Ele fará. Olhe para o mundo. Olha para onde o mundo está indo. De mal a pior. Crises econômicas, crise política, crise familiar, crise ética, crise na saúde, crise. Seja como essa pessoa. Está tudo bem. Você sabe que lá em Mateus capítulo 6 diz assim: não andeis inquietos, dizendo que comeremos, que beberemos, como nós vamos nos vestir. Olha onde está o problema. Quando você diz: o que eu vou comer, o que eu vou vestir, como que eu vou pagar a conta, como que eu vou multiplicar a minha célula, como que eu vou criar meus filhos, como que eu vou crescer, como, esse seu como, tira Deus da posição de Deus e desfaz do sangue. 2 Reis, capítulo 4, 25, 26. Partiu ela, pois, e foi ao homem de Deus, ao monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu servo: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre ao encontro e diz: vai bem? Vai bem? Como está o seu marido? Como está o seu filho? E ela disse: vai bem. Uau! O que levou aquela criança a ressuscitar não foi a fé do profeta, foi a posição daquela mulher do descanso de Deus. O povo, quando saiu do Egito, eram escravos, mas houve uma noite que muitos morreriam. O anjo da morte levaria muitos. Sabe, o anjo da morte, quando chegava numa casa e via o sangue no umbral da porta, ele não podia entrar. Eu vou dizer para você, quando o diabo ele olha para você e não vê mais você, vê o sangue, ele não pode tocar. É por isso que nós temos paz para com Deus. Houve um dia, numa grande tempestade,
Os discípulos, Jesus, acorda, acorda. Você tem que estar apavorado, é uma tempestade. Jesus diz: ó, homens de pequena fé. E acalmou a tempestade. Só acalma tempestades da vida quem não está nela. Você quer saber quais são as guerras que você vai vencer ao longo da sua vida? Você só consegue vencer uma guerra em qual você consegue descansar. Deus nunca te daria uma guerra para matar você. Algumas décadas para trás, um grupo de médicos judeus começaram a estudar a razão de algumas mortes de alguns homens que estavam morrendo do coração. E eles foram fazer pesquisa atrás de pesquisas. Eles achavam que era comida, gordura, e não achava a causa. Uma mulher que trabalhava na casa do médico, trabalhava no hospital, ela falou para o médico: eu percebi uma coisa diferente aqui. As poltronas, elas são gastas no começo dela, não no final da poltrona. E ela falou assim: eu trabalho em muitas casas, as mulheres, elas sentam descansadas. Os homens preocupados, eles sentam por conta das preocupações de uma forma diferente. Pasme, 70% dos homens no mundo sofrem com ansiedade. E grande parte das suas mortes por conta de problema emocional. Por quê? Não conseguem descansar. Eu vou dizer, o nosso descanso está no sangue de Jesus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Aleluia.